Olá pessoal, então vamos a mais um vídeo agora sobre programação. Então para você que está começando nesse mundo de programação ou ainda está pensando em entrar, o que eu posso dizer é que o principal requisito para você se manter nessa área é ter tolerância e paciência, né, ao seu desenvolvimento, porque nunca é rápido. E o que eu posso dizer é que ao longo do tempo as coisas vão sim ficando mais fáceis para você, porque você vai adquirindo o jeito de pensar apropriado para desenvolver um software, né? Porque isso exige sim uma forma própria de pensar. Mas da mesma forma que um musicista, por exemplo, tem facilidade para desenvolver uma música nova, um programador tem facilidade para corrigir bugs e terminar um projeto, por exemplo, né? Então é a mesma coisa, só que você tem que ter paciência. Sem paciência você não vai conseguir nem ser musicista e nem programador também, e nem qualquer outra coisa mais elaborada, porque demanda uma mudança de pensamento, né? E as mudanças costumam ser difíceis. Então tem que ter sim essa paciência se você quiser seguir nessa área. E qual que é o ponto de partida que eu recomendaria para você que quer entrar agora no mundo da programação? Bom, eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que preservar é esse encantamento, né? Essa vontade. A gente tem que desenvolver essa vontade de programar. Então você tem que buscar uma linguagem que seja mais simples para você conseguir evoluir, certo? Nesse sentido. Existem até linguagens próprias para facilitar a didática de quem está entrando, né? Mas um exemplo disso é uma linguagem chamada Scratch, que é uma linguagem visual, né? Depois pode até buscar aí no Google essa daqui, ó. Então acho que ela é particularmente interessante para crianças, acho que e jovens adolescentes, né? Scratch, acho que ela é bacana. É uma linguagem visual, é do MIT, né? Desenvolvida pelo MIT. Então, assim, ela tem justamente o intuito didático mesmo, né? Ela não tem propósito de ser uma linguagem para desenvolver um site, por exemplo. Ela tem o propósito de ser didática. Mas se você é um pouquinho mais avançado e não quer começar por essa parte visual, eu recomendaria é, uma linguagem como o Python, né? Porque aí depois que você se sentir mais seguro, perceber que é realmente isso que você quer, né? Normalmente o pessoal está começando a faculdade, ainda não tem essa certeza se é o que quer ou não. Então pega uma linguagem simples e vai vendo o que é possível fazer. E aí você vai, nesse tempo, amadurecendo a ideia de continuar ou não na área, né? Aí depois que você decidir, que você estiver seguro, aí você pega uma linguagem mais um pouco mais difícil, né? Claro, assim, não existe essa obrigação de você programar numa linguagem difícil, né? É que cada linguagem ela atende um nicho diferente. Então, se você ficar numa linguagem como Python, por exemplo, Python é mais uma linguagem de script, é mais para resolver problemas operacionais no computador, para fazer um protótipo, né? É, Agora, se você quer fazer uma versão de produção, aí é mais interessante uma linguagem como Java, C Sharp, ah, C++, C, dependendo do que for, né? Então, aí são linguagens um pouquinho mais, digamos assim, mais difíceis, entre aspas, né? Então, assim, eu acho que é mais legal você pegar dessa forma, uma forma mais suave para aprender, sabe? Que aí as coisas vão com menos dor, né? Para você. Essa mudança ela vai mais suave. Bom, então vamos pegar um exemplo aqui, vamos fazer com Python, né? Alguma coisa. Então vou deixar aqui do lado. Outro dia a gente pode falar só desse Scratch aqui. Bom, vou abrir aqui então o meu terminal. Eu costumo usar o terminal para programar, aliás, para executar, né? Então tá aqui o meu terminal, onde eu vou chamar a execução, né? E vou abrir um bloco de notas
onde que eu vou editar o meu programa de fato, né? Então abri aqui o meu bloco de notas, bloco de notas não, né? Meu editor de textos. E aí eu vou fazer um programa aqui. Olha só, vamos fazer um programa já, bem simples, só para a gente ter esse primeiro contato, né? Bom, a primeira coisa que você tem que fazer, se você tiver no Windows, você também pode usar o terminal, né? Ah, mas eu não tenho o Python no Windows. Bom, tudo bem. É só você abrir o navegador. Deixa eu abrir o navegador aqui. Aqui o navegador. Digitar Python. E tá lá, ó, Downloads. Você pode baixar aqui o Python. Aí baixa aqui para o seu sistema operacional, né? Se você tiver no Windows. Se você tiver no Linux, não precisa porque ele já vem. Mas se não tivesse, também pode baixar aqui ou pelo seu repositório, né? Para quem está no Linux, macOS e outros aí que possam existir, certo? Então é só baixar e instalar. Aí você vai lá no seu terminal, né? E digita Python. E tem que abrir, tem que responder dessa forma, né? Abrindo um prompt aqui, tá vendo? Se você quiser executar o Python 3, tem que digitar Python 3 e aí ele vai aparecer aqui, tá vendo? 3.8. Então tem que prestar atenção nisso, né? Porque o Python ele tem duas versões principais, né? A 2 e a 3. Então, dependendo do programa, como você estiver fazendo seu programa, você tem que usar um ou outro, né? Então vamos ver como é que fica esse programa em Python 3, que é o mais recente, né? Vamos ver aí se a gente consegue fazer alguma coisa. Cadê minha câmera aqui? Deixa eu colocar ela sobre as outras. Pronto. Então vamos escrever aqui. Isso aqui é como se fosse um bloco de notas, tá? Um editor de texto. No caso aqui chama Sublime esse editor. Vocês podem procurar no Google aí que vocês vão achar. Ele é pago, mas você pode usar ele de forma gratuita. Ele só vai ficar dando uns pop-ups. Então é um bloco de notas conveniente porque ele colore as palavras-chave, né, da linguagem. Mas tem outras alternativas também, como por exemplo o Notepad++, né, que você pode utilizar também, né, no Windows principalmente. Só digitar no Google aqui, ó, Notepad++. Tá vendo? Aí baixa lá, ele também colore, ou você pode usar o Sublime, que é esse que eu uso, né? Também é legal, ele colore bonitinho, ele tem vários plugins interessantes, tá vendo? Fica desse jeito, coloridinho e tal. Esse tá no hype, digamos assim, as pessoas estão usando bastante e eu também gostei bastante dele. Muito bem, então abri aqui, deixa eu tirar aqui da tela. As pessoas também usam muito IDE, né, que é um ambiente integrado de desenvolvimento, mas a gente fala disso num outro vídeo. Eu particularmente tento evitar a IDE porque eu acho que cria complicações desnecessárias. Então vamos lá. Sem mais delongas, né? Vamos voltar aqui para o nosso prompt, certo? Tá aqui, vou escrever então o nosso código. Deixa eu só colocar isso aqui sobre as outras janelas, pronto. Então, vou salvar o arquivo, primeira coisa, né? Ctrl S para salvar. Vou chamar aqui de... criar uma pastinha aqui. VC, vida computacional. E aí eu vou criar aqui um Olá Mundo, vai ser o nosso primeiro programa aqui. .py. Os arquivos de código em Python, eles terminam em py. Você que tem que escrever isso, né? Então .py, ok, salvei. Tá lá nosso arquivo. Agora a gente tem que ver aqui no nosso terminal em que diretório que nós estamos. Então se eu digitar pwd no Linux, pelo menos, eu consigo saber
onde eu tô, tá vendo? Eu tô no home, no barra home, barra meu usuário, né, que é Andreane. Aí eu vou lá pro diretório onde eu salvei o arquivo, G-Drive VC, e dou um ls para listar, tá lá, olamundo.py, tá vendo? Então, agora a gente está no mesmo diretório do arquivo. Isso é importante, porque agora a gente consegue digitar aqui Python 3 e o nome do arquivo, né? E executar. Então não aconteceu nada, né? Porque eu não escrevi nada, não aconteceu nada, mas tá ótimo, não deu erro, é isso aí. Agora vamos escrever. Olha que interessante. Vou escrever aqui print olá mundo. Salvo, né? Ctrl S. E aparece ali no meu terminal olá mundo. Então olha que simples que é o Python, né? Ele facilita muito esse começo. Mas o que vocês estão vendo aí na tela para que isso pudesse acontecer, né? Você está vendo aqui que existe um print. O que é esse print? Esse print aqui é uma função de imprimir. Está em inglês, né? Porque o Python as palavras dele é em inglês, né? Na verdade, em computação, informática é tudo em inglês, né? 99% das coisas são em inglês. Então isso é uma coisa que você tem que se adaptar para continuar na área, né? Hoje em dia tem bastante curso online aí de inglês, você pode ver Netflix em inglês, então aconselho bastante você se esforçar para conseguir se adaptar ao inglês para ficar cada vez mais simples para você entender as coisas, né? Em inglês. E assim, não deixa assim, essa dificuldade inicial te abalar não, porque passa, tá? Depois que você se adapta, fica natural, fica natural. Você não se esforça, não estressa mais, entendeu? Você só lê, tá, print, ok. Ou então quando o programa fica mais complexo, né? Você começa a entender as coisas de forma muito mais fácil, né? Então você tem que chegar nessa fase para você virar um profissional. Enquanto você estiver sofrendo, é porque você ainda não chegou no nível você não está maduro ainda, entendeu? Tem que ser fácil, digamos assim, para você, né? Ok, então olha só, a gente precisa investigar direitinho o que está acontecendo aqui na nossa frente. Então tem a palavra print, que é um comando, né? Print, que vai imprimir. A gente também tem aqui as parênteses, né? Colocamos parênteses. Por que existe parênteses? Porque se isso aqui é uma função, a gente precisa passar parâmetros para ela, certo? Lá na matemática não tinha a função f de x, por exemplo, f de x, de z, de y, enfim. Então, x, y e z são parâmetros de f, né? São parâmetros da função, né? Lá na matemática, por exemplo, você tem isso aqui, ó, f de x, muito comum, né? Pois é, olha só que interessante. Parênteses, um parâmetro, né? Aqui é a mesma coisa. Então, você tem que colocar esses parênteses aqui para você poder passar o parâmetro. E se você não colocar, o interpretador Python ele vai reclamar. Ó, ele vai falar: opa, tem coisa errada aí. Você faltou alguma coisa aí. Então ele está falando ali, ó, faltou parênteses, né? Então, programação exige uma sintaxe para que você possa conversar, né, entre aspas, com o computador. Aí, beleza, então você colocou os parênteses aqui e vai passar o parâmetro. Repara que esse parâmetro aqui, ele está entre aspas também. Por que não está só assim, ó? Por que não está só assim? Né? Então, não tá porque isso também faz parte da sintaxe. Se você não tiver o parêntese, ele vai tentar interpretar esse olá aqui como alguma outra coisa, como um comando, como alguma palavra da própria linguagem. Então tem que ter alguma coisa para distinguir. E o que a gente usa para distinguir o que a gente chama de texto, né? Aqui, um texto que a gente quer passar, é aspas, né? Uma outra forma de chamar esse parâmetro aqui que eu chamei de texto é string, né? Que nada mais é do que uma cadeia de caracteres. Então, cadeia de caracteres é igual a texto e precisa estar entre aspas, beleza? Então isso aqui já acho que a gente já falou quase tudo que está aqui nessa única linha. Olha quanta informação em uma linha.
E se eu colocar assim, funciona? Vamos ver. Opa, deu um problema ali. Tá falando que deu um erro de indentação. O que é indentação? Indentação é justamente como você vai usar esses espaços aqui, ó, no começo da linha, né? E depois que o seu programa for crescer, ele vai ter várias linhas que vão estar alinhadas ou não, né? Então, o Python especificamente, ele usa essa indentação, esse alinhamento entre os comandos para decidir como agrupar os comandos, né? Então, se esse comando aqui é o primeiro e está aqui sem nenhum escopo, né? No escopo principal, digamos assim, né? Ele não tem que ter nenhum parêntese antes, ó. A indentação dele tem que ser bem aqui no começo da linha, né? Ele pode estar até na sexta linha aqui, não tem problema. Agora o que não pode ter é isso aqui, um problema de indentação, né? Certo? Então não tem problema ter linhas vazias aqui para cima, ó, vai funcionar do mesmo jeito. Agora se tiver assim, aí ele vai reclamar, ó. Tá vendo? Então o Python ele funciona dessa forma. Então esse é o nosso primeiro contato. Aí você fala assim, poxa, mas está muito simples esse programa, eu quero fazer alguma coisa mais elaborada. Bom, então vamos pensar aqui em alguma coisa mais elaborada. Vamos pedir para mostrar Olá Mundo 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Opa. Olá Mundo, tá aí, beleza. Agora a gente vai querer que ele imprima 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Por vez, digamos assim, né? Então, eu vou fazer um laço aqui. Olha que interessante esse laço. For in, até 6 a gente falou, né? Então eu estou definindo um intervalo aqui. Ele vai começar no 1 e vai até o 6. O 7 ele não imprime, né? Olha só. Primeiro vamos executar, aí depois depois eu explico. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. O que está acontecendo aqui? Vamos lá. A gente usou um comando chamado for, né? O que é o for em inglês? O for em inglês é o nosso para, né? Traduzindo para o português é o para, né? Para ir em, daí range é intervalo, né? Então, para ir no intervalo de 1 a 7, imprima, né? Print i. Então, está imprimindo o i. Não, mas por que você colocou de 1 a 7 aqui e ele imprimiu de 1 a 6? Então, porque essa função range, essa função intervalo, ela imprime o primeiro elemento e não vai imprimir o último, né? Por quê? Porque aqui é o ponto de partida, né? E aqui é o ponto final, só que ele exclui o ponto final. É uma característica do range, né? Não tem poderia incluir o 7 inclusive, mas não inclui, é característica da função, né? Então, beleza, então você sabe como é que ele funciona. Ele imprime o primeiro, mas o último ele não imprime. Tá certo. Se eu só colocasse assim, por exemplo, ó, ele imprime de 1 a 6, ó, de 0 a 6, desculpa. Tá vendo? Então a gente poderia dizer que o 7 é o número de elementos e o 1 e o primeiro a partir desse número de elementos qual que ele quer começar, né? Então seria um range de 7 começando em 1. Então ele perdeu, eu estou dizendo que eu não perdeu não, mas eu não estou querendo usar o 0, né? Então ele vai pegar só do 1 ao 6, né? Então é assim que o range funciona. Muito bem. Então o ponto aqui importante é essa função for, na verdade. Essa função for, ela é o que a gente chama de laço, né? Então olha só, com esse laço a gente conseguiu executar esse comando aqui 6 vezes, né? 6 vezes quando a gente começou em 1, 7 quando a gente deixou ele começar no padrão, que é 0.
Então, olha que interessante, a gente pode usar isso para muitas coisas, esse laço, né, essa propriedade de laço. E ainda a gente pode usar aqui como parâmetro o I, ó, né, que é o índice, aliás, que é o valor atual dentro desse range aqui, né. Muito bem, olha que legal. Então, mais uma coisa que você aprendeu, um laço e um comando, né, o laço for e o comando print. Então, já começamos a programar, só com esse print, com esse laço, a gente já consegue fazer algumas coisas. Por exemplo, se eu te perguntar assim, qual que é a soma de 0 até 6? Se eu somar tudo isso, quanto que dá? Olha aí, você já consegue fazer, né? Então, aí a gente precisa só aprender mais uma coisinha. A gente vai utilizar o for, mas tem que adicionar mais uma coisinha. Para fazer essa soma, a gente precisaria criar uma variável, claro, né? Uma variável onde a gente vai guardar essa soma. Então, vamos inicializar ela como 0. E a gente vai ficar guardando os valores, né, somando e guardando em S, né? Então a gente vai usar aqui que S, agora a coisa nova que vocês precisam aprender, atribuição. Eu vou atribuir a S os valores, igual eu já fiz aqui, ó. Tá vendo aqui? Atribuir o 0 para S. Não é que é igual, é que eu estou atribuindo. Em programação, isso aqui tem que ser ressignificado. Aqui nesse caso aqui é uma atribuição, então eu estou colocando 0 nessa variável S. E o que é uma variável? Um espaço na memória RAM, né? Então tá lá, estou guardando o 0 nesse espaço aqui, no S. Beleza. Da mesma forma, então, aqui dentro, eu vou ficar guardando o que ele já tem, mais o valor de I, né? Então, primeira vez eu vou colocar 0, beleza, está lá 0. Segunda vez eu vou colocar o que ele já tem, né? Que é 0, mais 1, que é o valor de I. Então vai ficar 1. Aí, na próxima vez que eu passar aqui nessa linha, ele vai estar com 1, então vai guardar 1, mais o valor de I, que agora é 2. Então 3, e assim por diante, até somar tudo, né? Então vou apagar esse, aliás, vou reaproveitar essa linha aqui, vou colocar aqui fora, para a gente imprimir o nosso S, né? A nossa soma. Beleza? Então vamos ver se funciona. Vou executar aqui. Vamos ver se está certo. Ó, tem aqui o nosso print do Olá Mundo. A gente pode até apagar. Vamos mudar a mensagem aqui. Soma. Aí colocou aqui, atribuiu o 0 para começar. Tem um intervalo aqui, está indo de 1 a 7. Vamos deixar o padrão de 0 a 6. Aliás, desculpa, eu falei de 1 a 7 não, de 1 a 6 que estava, né? Aí agora eu mudei para ir de 0 a 6. Então, ele vai de 0 a 6, somando, e depois a gente vai imprimir essa soma, né? Vamos ver como é que fica, então, a soma. Olha lá que beleza. Então, a soma, se você somar os números de 0 até 6, vai dar 21. Não é bacana? Já conseguimos fazer uma conta com o nosso primeiro programa, ó. Então a gente fez um print, a gente viu a função laço, né? Função da linguagem de programação. Todas as linguagens de programação, todas não, mas sim, 99% das linguagens de programação tem um laço, né? E um print, né? E uma função print, né? Beleza? Então tá, pessoal, o que eu tinha para ensinar nesse vídeo era isso, né? Já deu um tempozinho aqui. E a próxima, para não ficar muito enfadonho, né? Não ficar muito longo o vídeo, então deixo o resto do conteúdo para a próxima e a gente vem aí com coisa nova daí. Não sei se essa semana ou semana que vem, mas tá aí nossa tarefa da semana, né? Aprendemos uma coisinha nova aí dentro de programação, já é um ponto de partida. Tenta reproduzir esse programa aí, vê se você consegue no seu computador, instala o Python e vê se funciona, beleza? Usa sua curiosidade. Tchau!